Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa videoaula de revisão. Estamos nos preparando para a nossa primeira avaliação formal da nossa disciplina de teorias literárias e hoje nós vamos refazer aqui todo o caminho que nós já fizemos até o momento nesse semestre, pensando em todas as teorias estudadas. Em primeiro lugar, a gente precisa pensar na seguinte questão: para que servem as teorias literárias? Isso é algo que deve ficar muito claro para todos vocês. As teorias literárias nada mais são do que formas da gente olhar para o texto literário, formas da gente analisar esses textos, olhares que a gente dá para cada narrativa que chega às nossas mãos. São perspectivas. Não significa que uma perspectiva é melhor que a outra. Cada uma tem a sua forma de trabalhar e cada uma é válida em algum aspecto. Essas teorias não foram organizadas na medida em que nasceram, pelo contrário, elas surgiram e depois é que foram classificadas. A classificação em si não é o que mais importa nesse quesito. O que mais importa é a gente saber quais as diferenças entre uma e outra e por que essas diferenças acontecem. Não precisa aqui decorar cada frase de cada autor que inventou um movimento. O que a gente precisa saber é por que esses movimentos existem, da onde eles surgem e quais os enfoques que eles vão dar para o texto literário. Saber diferenciar isso é o fundamental nessa disciplina e é o que eu espero que vocês saiam daqui sabendo. Então, quais são as teorias que nós estudamos até o momento? Primeiro, a gente fez uma incursão nos estudos do Aristóteles, que é quem deu o norte para os nossos estudos e foi o cara que sintetizou alguns critérios utilizados para análise até hoje. Depois a gente teve um panorama histórico sobre esses movimentos e teorias, através dos textos do Jonathan Kuller, que faz um resumo de cada movimento, e também do texto do Terry Eagleton sobre o que é literatura, em que o autor vai mostrar como esse termo se transformou ao longo dos tempos por causa dessas correntes teóricas, por causa do enfoque que era dado para a literatura de tempo em tempo. Depois disso a gente passou a ver o texto como linguagem e aí a gente estudou alguns movimentos como o formalismo, o estruturalismo, a narratologia, o dialogismo e a intertextualidade e um pouco do pós-estruturalismo com a literatura e psicanálise e a literatura e a sociologia. Mas a gente vai retomar cada uma dessas teorias, cada uma dessas formas de ver o texto. Primeiramente, é importante a gente ressaltar o significado dos estudos do Aristóteles para as teorias literárias. O Aristóteles, ele veio e revolucionou os estudos, e isso antes de Cristo. É importante ressaltar sempre o período histórico em que os estudos acontecem. Alguns séculos antes de Cristo, Aristóteles já estava pensando sobre o que torna um texto literário, só que de uma outra forma, porque algumas coisas ainda não existiam naquela época. Então Aristóteles, ele revoluciona porque, partindo do que ele aprendeu com Platão, que foi o seu grande mestre, ele estudou durante 20 anos mais ou menos na escola do Platão, ele pega aquela base e ele avança um pouco na teoria quando ele expande o objeto de estudo. Platão, embora a gente não tenha estudado muito sobre ele, o que a gente pode saber sobre ele nesse momento, baseado no que vocês viram aqui, inclusive com a aula que eu indiquei, em que 3 professores falam sobre o Aristóteles e o Platão, mais especificamente sobre o Aristóteles e a poética. Quem ainda não assistiu, por favor, assista antes da prova. Então, com base no que a gente viu até o momento sobre o Platão e o Aristóteles, a gente pode dizer que o Platão tinha uma visão mais moralista da arte e uma visão um pouco utópica em que a arte seria uma inspiração divina, uma inspiração de um ser superior. E o Aristóteles não concorda com isso e ele desenvolve uma outra teoria em que a arte não é uma inspiração, mas é uma técnica. E também ele tira um pouco do peso desse moralismo da arte, dando uma outra perspectiva em que a arte é uma imitação, é uma representação e por isso ela não precisa necessariamente dar um bom exemplo para o leitor. Do que a gente está falando? Que arte é essa? A gente está falando de alguns gêneros específicos, como a epopeia, a tragédia e a comédia, que eram os gêneros correntes na época do Aristóteles. Outros gêneros como romance e poesia, por exemplo, como a gente conhece hoje, ainda não estavam em circulação. Então, pensando nesses 3 grandes gêneros que são épicos, que são dramáticos, que são textos que poderiam
poderiam ser encenados ou musicados, muitas vezes, era esse modelo que o Aristóteles tinha de arte. E ele pensava que qualquer uma dessas formas de expressão era uma representação. Platão também pensava que era uma representação. E tem uma palavra específica para isso que é usada nos textos de ambos os autores, que é a mímesis. Para qualquer discussão que a gente vai ter aqui para frente, a gente precisa entender o conceito de mímesis. Mímesis, dependendo da tradução, ela pode ser entendida como representação ou como imitação. Ambos os modelos são válidos para a gente falar de representação, para a gente falar de mímesis, mas o foco muda um pouquinho e muda especificamente do Platão para o Aristóteles. O Platão pensava em arte como uma imitação da vida, uma imitação da vida real. E por isso ele tinha uma série de critérios para essa arte. Essa arte não poderia dar um mau exemplo para o leitor. Por isso o tom moralista que eu falei antes. Essa arte devia dar um bom exemplo, como se o leitor ao ler fosse sair fazendo o que o livro dizia, o que o texto dizia, como se o leitor fosse simplesmente reproduzir aquilo que ele encontrava no texto. Já o Aristóteles não pensa assim. O Aristóteles pensa que a arte não é apenas uma imitação, é uma representação de algo que pode ou não ser real. Então isso tira esse peso da arte e propõe que a arte não necessariamente precisa dar um bom exemplo, porque o leitor é capaz de identificar aquilo que está ali como uma representação e não algo como uma verdade absoluta que deve ser seguida. Então, de certa forma, o Aristóteles dá uma credibilidade para o leitor, dizendo que ele tem discernimento suficiente para saber que aquilo é uma representação e que não necessariamente aquilo precisa ser seguido. Isso é uma grande inovação que o Aristóteles propõe. O Platão pensava que a arte devia ser usada como um modelo para educar, um modelo para doutrinar o leitor e, portanto, ela devia ser pautada em princípios racionais. Ela deveria ser um projeto moral e político muito rigoroso, porque assim se influenciaria para o bem esse leitor. E é disso que o Aristóteles discorda veementemente. Ele tira esse peso moral. A arte, ela é simplesmente arte, ela é uma técnica que pode influenciar o leitor, mas não necessariamente vai ditar alguns modelos para ele seguir. Outra inovação do Aristóteles, ele sistematizou alguns critérios que poderiam orientar na escrita desses textos, na escrita de tragédias, de epopeias e de comédias. Ele deu orientações sobre como escrever, basicamente. Então, por isso que quando a gente lê a poética, a gente não pode esperar que o texto seja uma narrativa, um texto dissertativo, argumentativo, porque, na verdade, ele fez algumas anotações sobre como proceder, sobre como escrever esses gêneros literários, porque era um texto que ele usava em sala de aula. Ele anotava alguns tópicos para desenvolver em fala, por isso que o texto não é tão expansivo assim. Mas ele dá algumas orientações, sim, ele define o que é enredo, o que é personagem, os temas das tragédias, das epopeias, o formato dessas tragédias, o que tem um bom texto nesse estilo, o que deveria ter, e isso em si já era uma inovação, porque não se tinha nada parecido antes. E são esses conceitos que o Aristóteles traz que a gente tem até hoje e nos quais a gente se baseia para analisar as narrativas literárias, as narrativas ficcionais. Uma coisa fundamental que o Aristóteles fez foi desmistificar essa questão da inspiração. Se até então a arte era pensada como algo que vinha de um ser superior e passava para o homem, como Platão acreditava, o Aristóteles vai dizer que não, que a arte é técnica, a arte é possível de fazer se a gente tiver algumas técnicas com as quais a gente seguia para escrever. E por fim, uma outra coisa muito importante que o Aristóteles fez foi desmistificar a figura do herói. O herói não precisa ser perfeito. Ele pode ser, sim, um herói não tão bom, não tão maravilhoso, porque ele não é a imitação de um deus. Ele é a imitação de um ser real e que pode, portanto, ser bom ou ser mal. O leitor é que vai decidir o que faz com essa informação. Então a gente tem na poética do Aristóteles basicamente um guia sobre tragédia, epopeia e comédia. Ele fala algumas coisas sobre valor, quais gêneros seriam mais importantes e por quê. Daí ele fala que a tragédia e a epopeia são gêneros mais elevados, porque imitam ações de pessoas elevadas, e a comédia não. A comédia não necessariamente vai fazer isso. A comédia pode ser a imitação de ação de pessoas inferiores. É um princípio de valoração que hoje em dia a gente não pensa muito nessa questão, não dá esse enfoque, mas era algo que o Aristóteles fazia. Ele dizia também que a história é a parte mais importante da tragédia e que ela deve ser verossímil. E aqui está um outro conceito muito importante do Aristóteles, a verossimilhança. Dizer que um texto é verossímil não quer dizer que ele vai dizer a verdade sobre algum fato acontecido no mundo fora do texto. Verossimilhança é essa coesão que o texto tem, baseada nas informações que o texto apresenta e no que é plausível dentro do texto.
O Aristóteles fala em verossimilhança externa e verossimilhança interna. A verossimilhança externa trata de representar um mundo possível e não o historicamente verdadeiro. E a verossimilhança interna se baseia nas relações de causa, lógica e necessidade, que é o que dá esse encadeamento, é o que dá um todo coeso, a unidade da obra. Isso é importante e isso sim é usado até hoje. A gente precisa ter essa coesão interna. É essa coesão interna que vai dar uma interpretação possível, uma interpretação aceitável de uma determinada obra. Então a questão da verossimilhança é muito importante e foi o Aristóteles que nos trouxe, que colocou em jogo. Ele fala também da questão da catarse. O que é a catarse? É o efeito que a leitura causa no leitor, que pode ser um efeito purificador ou um efeito de purgação. Se eu me regozijo ou se eu sofro com determinada coisa que eu encontro no texto, de qualquer forma isso é a catarse, é aquilo que o texto provoca em mim, seja isso bom, seja isso mal. O efeito catártico, então, é o efeito maior que uma obra pode ter em algum leitor. Depois de Aristóteles, então, o que a gente estudou foram os movimentos teóricos, as escolas teóricas que a gente teve a partir do século XX. E antes de começar a falar um pouquinho sobre cada um deles, baseado no texto do Jonathan Kuller, naquele resumo que ele faz de cada movimento, é importante a gente pensar que cada escola literária surge por algum motivo externo, algum motivo social, seja, por exemplo, a Revolução Russa, que gerou o formalismo russo, seja a Segunda Guerra, que foi gerar outros olhares para a literatura, para a poesia. Então, esses movimentos teóricos sobre literatura nunca estão desconectados do mundo real e sempre falam de algum lugar concreto, geograficamente falando, socialmente falando. O primeiro movimento mais significativo que a gente teve no século XX foi o formalismo russo. Só que esse movimento demorou a chegar ao domínio público por uma série de questões, especialmente porque ele era russo. E na época em que ele surgiu, estava acontecendo a Revolução Russa. As coisas demoraram a sair do país naquele momento. O formalismo russo resolveu voltar o seu olhar para o texto e para a qualidade literária, ou seja, a literariedade, aquilo que torna o texto literário literário. Ele voltou o seu olhar então para a linguagem, que é o que os formalistas pensavam ser o mais importante para a literatura naquela época. Em vez de olhar para a história do autor, para o contexto da produção, eles olhavam especificamente para a forma da linguagem dos textos literários. Outro movimento que veio em seguida foi o New Criticism, que surgiu nos Estados Unidos nas décadas de 30 e 40, mais ou menos, e que voltava o seu olhar para o poema como um objeto estético, não como algo histórico, fruto do seu tempo. Se analisava basicamente a estrutura da poesia. Outro movimento importante do século XX foi a fenomenologia, que não surgiu apenas no âmbito literário, surgiu em vários aspectos, em várias áreas do conhecimento. A fenomenologia evita a separação entre o sujeito e o objeto, entre a consciência e o mundo. Isso significa que vai se analisar a realidade fenomenal dos objetos tal como eles aparecem na consciência. Quando essa fenomenologia é aplicada à literatura, ela aparece como uma crítica devotada a descrever o mundo da consciência de um autor. E aí é claro que surgem movimentos como resposta disso, e esses movimentos vão focar na consciência do leitor em vez de na consciência do autor. Um desses movimentos foi chamado de Reader Response Criticism, que é o enfoque do Wolfgang Iser, um dos principais teóricos da recepção, e o outro movimento foi a própria estética da recepção, encabeçada pelo Ials. Tanto o Iser quanto o Ials vão estudar a recepção do leitor, a recepção que ele faz desse texto literário, e essa é uma área que será estudada mais adiante com mais profundidade na nossa disciplina. Depois disso, outro movimento apresentado pelo Kuller naquele resumo é o estruturalismo. O estruturalismo tem a ver com o formalismo, só que ele busca analisar as estruturas para ver o efeito que isso causa. Esse movimento surgiu na França entre as décadas de 50 e 60, muito influenciado pela linguística, a linguística de Ferdinand de Saussure, que se vocês ainda não estudaram, vocês vão estudar em breve, e ele buscava ver como o sentido é produzido e procurava identificar as estruturas que tornam a experiência de leitura possível. Ele buscava então compreender como as obras literárias têm os efeitos que têm com base
nessa estrutura que elas utilizam. E aí, depois disso, a gente parte para o pós-estruturalismo, que abarca várias teorias. Dentro do pós-estruturalismo estão as teorias feministas, a desconstrução, a teoria psicanalítica, os marxismos e os historicismos contemporâneos. Mas o principal movimento do pós-estruturalismo foi a desconstrução, que é uma teoria que surge com Jacques Derrida, que é um francês que trouxe muitas novidades para os estudos literários. Com a desconstrução, ele acabou com muitas das certezas que se tinha até o momento com o estruturalismo, com o formalismo. Mas o que é a desconstrução? Ela enfatiza uma crítica do conhecimento, da totalidade e também do sujeito. Cada um deles é um efeito problemático. E esse movimento fala também que as estruturas dos sistemas de significação existem para os sujeitos e não separadas dos sujeitos. Elas surgem a partir desses sujeitos e estão emaranhadas nas forças que produzem esses sujeitos. Então, todo o sistema de poder, todas as forças que estão por fora de um texto literário, por exemplo, elas falam desse sujeito que produz ali dentro dessas questões e faz uma crítica às oposições tradicionais que se tinha até o momento. Essas oposições eram oposições que estruturavam o pensamento e estruturavam ele de uma forma hierárquica, pensando nas dicotomias de dentro, fora, corpo e mente, literal e metafórico, homem e mulher e outras tantas certezas. Nós podemos pegar como um resumo da desconstrução o seguinte conceito: desconstruir uma oposição é mostrar que ela não é natural nem inevitável, mas uma construção produzida por discursos que se apoiam nela. Então tudo é construído socialmente. As coisas não são dadas prontas pela natureza. É importante ressaltar que essa constatação, que talvez hoje pareça um pouco óbvia, na época não era, e na época causou muita transformação e muita quebra de paradigmas, e daí a importância da desconstrução. Quando a desconstrução é aplicada aos estudos literários, a gente pode pensar em uma separação das forças de significação que estão em guerra no interior do próprio texto literário. A gente vai falar disso mais adiante. Outro movimento muito importante do século XX foi a teoria feminista, ou as teorias feministas, porque dentro da desconstrução ela resolve desconstruir essa oposição tão tradicional que era a oposição entre homem e mulher. Mas além disso, ela desconstrói as oposições que estão associadas a ela historicamente. Sobre as teorias feministas, é preciso que fique claro que elas são tanto um movimento social como intelectual, mas que elas são também um espaço de debate. É nessa possibilidade de diálogo que a teoria feminista apresenta que a gente constrói outros pensamentos e que a gente debate questões pertinentes tanto ao homem quanto à mulher. Outro movimento importante foi a psicanálise voltada para a literatura. Nós já tínhamos os estudos do Freud, mas acontece que com a desconstrução, Lacan resolve retomar essas teorias do Freud e repaginar, de certa forma, as proposições que Freud fazia. Então a psicanálise aqui, ela pode ser entendida como uma modalidade de interpretação e também como uma teoria sobre a linguagem, sobre o sujeito e sobre a identidade. Com a psicanálise voltada para os estudos literários, a gente pode pensar que a interpretação é uma representação de um texto que ela não domina. Então a gente vai passar a olhar para o texto literário de uma outra forma, pensando em algo que a gente não domina, que é o inconsciente, que pode estar representado pelo inconsciente dos personagens. Mas isso será aprofundado logo mais nesse mesmo vídeo. Depois, outro movimento que o Kuller apresenta é o marxismo, que vai pegar toda a questão de classe e a questão econômica apresentada por Marx e aplicar à literatura. Esse movimento acontece na Inglaterra e, pelo viés dele, os textos pertencem a uma superestrutura determinada pela base econômica. Não dá para dissociar um texto literário da sua base econômica, do contexto em que ele surgiu. Interpretar os produtos culturais é relacioná-los de volta com a base. Dois movimentos importantes também que surgiram concomitantemente são o novo historicismo e o materialismo cultural. Um surgiu na Grã-Bretanha e o outro surgiu nos Estados Unidos. Mas essas duas teorias aqui não foram muito adiante, por isso a gente só dá uma olhada para elas nesse resumo, mas não se aprofunda em mais teorizações. Porque depois dessas, vieram algumas teorias que são muito mais significativas em termos de quantidade de estudos que se fez a respeito delas, dentre as quais se destacam as teorias pós-coloniais, que tentavam, de alguma forma, compreender os problemas postos pela colonização europeia e as consequências que isso tinha nos países colonizados
e ex-colonizados. Portanto, o que se tornou objeto de estudo das teorias pós-coloniais foram a nacionalidade, a cultura e a formação dos sujeitos. Passou-se a olhar para esses sujeitos que foram formados em países que estavam em contextos de colonização ou de descolonização. Passou-se a estudar esse hibridismo que constitui esses sujeitos que são um pouco do seu país de origem e um pouco influenciados pelo país que os colonizou. Concomitantemente, nos Estados Unidos surgiu um outro movimento que é o discurso das minorias. Nesse movimento, baseado em questões étnicas, se procurava reviver e promover o estudo da escrita negra, da escrita latina, da escrita asiático-americana e da escrita nativo-americana, ou seja, voltou-se o olhar para alguns grupos específicos que vivem nos Estados Unidos, que fazem parte dos Estados Unidos e que por uma questão quantitativa não tem tanta expressão nos meios de comunicação, nos meios de poder, nos âmbitos institucionais, enfim. Outra teoria e outro movimento que surge também nesse sentido é a teoria queer. Queer é uma palavra em inglês que significa estranho, esquisito ou simplesmente marginal, que não se encaixa em algum modelo. Então, a teoria queer usa o marginal, e marginal aqui no sentido do que foi posto de lado como perverso, ou então como além dos limites, que está à margem, que não está no centro, que é radicalmente essa figura do outro. Então, usar esse marginal para analisar a construção cultural do outro, e especificamente a normatividade heterossexual, ou dito de outra forma, a heteronormatividade. Então aqui a gente vai estudar esse outro sujeito que não se encaixa nessa heteronormatividade, que seria a norma de alguém ser heterossexual. Daí ficam de fora homossexuais, pessoas LGBT em geral e todas as outras classificações e denominações que existem atualmente. As teorias queer dão voz então para essas pessoas que estão marginalizadas. E elas promovem a ideia da construção cultural, tanto da sexualidade quanto da própria cultura em que elas estão imersas. Essas então foram as escolas teóricas, os movimentos teóricos que a gente estudou a partir do resumo que Jonathan Kuller faz. Depois desse breve panorama que nós tivemos, antes da gente estudar a fundo cada movimento, a gente passou também pelo texto do Terry Eagleton que fala sobre o que é literatura. E qual é a intenção em passar esse texto? Bom, nesse texto, Eagleton tenta mostrar que a ideia de literatura, o que a gente entende por literatura, se transforma ao longo do tempo, baseado no contexto que a gente vive e nas intenções que a gente tem para com a literatura. Falando dessa transformação, ele acaba falando dos movimentos teóricos que surgiram nesse século XX. Por isso que esse texto complementa o texto do Kuller. Ele se relaciona diretamente com o Kuller ao falar o que alguns dos movimentos principais do século XX pensavam a respeito da literatura. Ele vai falar sobre o formalismo russo, que analisava basicamente a qualidade artística do texto, e ele tenta classificar a literatura como uma escrita imaginativa, ou então como uma linguagem peculiar, um uso especial da linguagem, e ele avança passando por vários movimentos teóricos, e é a partir do texto do Eagleton que a gente tem que se debruçar mais nos estudos teóricos sobre literatura, pensando em análise do que o Eagleton diz. Por exemplo, quando ele fala sobre a característica de escrita imaginativa da literatura, quando se tenta classificar a literatura como algo ficcional, que usa apenas a imaginação, esse argumento cai por terra. Esse era um dos argumentos utilizados pelos formalistas russos. E na página 3 do texto do Eagleton, ele diz o seguinte: talvez não seja necessária uma abordagem totalmente diferente. Talvez a literatura seja definível não pelo fato de ser ficcional ou imaginativa, mas porque emprega a linguagem de forma peculiar. Segundo essa teoria, a literatura é a escrita que, nas palavras do crítico russo Roman Jakobson, representa uma violência organizada contra a fala comum. A literatura transforma e intensifica a linguagem comum, afastando-se sistematicamente da fala cotidiana. Se alguém se aproximar de mim em um ponto de ônibus e disser: tu, noiva ainda imaculada da quietude, tenho consciência imediata de que estou em presença do literário. Sei disso porque a tessitura, o ritmo e a ressonância das palavras superam o seu significado abstrato, ou, como os linguistas diriam de maneira mais técnica, existe uma desconformidade entre os significantes e os significados. Trata-se de um tipo de linguagem que chama a atenção sobre si mesma e exibe sua existência material, ao contrário do que ocorre com frases como: você não sabe que os motoristas de ônibus estão em greve? Essa, então,
era a definição que os formalistas usavam. Diziam que a linguagem literária seria mais trabalhada do que outras linguagens. Mas o Eagleton prova que não é isso que basta para definir um texto como literário. Essa intenção que os formalistas russos tinham era nada mais, nada menos do que tratar a literatura como linguística, ou aplicar a linguística à literatura. E como a linguística em questão era do tipo formal, preocupada com as estruturas da linguagem e não com o que ela de fato poderia dizer, os formalistas passaram ao largo da análise do conteúdo literário e dedicaram-se ao estudo da forma literária. O conteúdo era simplesmente a motivação da forma, uma ocasião ou pretexto para um tipo específico de exercício formal. Ele vai falar dos artifícios que os formalistas enumeravam para que um texto fosse realmente literário. Ele vai falar também da poeticidade que um texto literário tem, mas ele vai dizer também, contrapondo essa ideia, que qualquer texto que eu quiser eu posso ler poeticamente e que isso não basta para definir um texto literário. O que o Eagleton diz é que o contexto mostra-me que é literário, mas a linguagem em si não tem nenhuma propriedade ou qualidade que a distinga de outros tipos de discurso. Pensar na literatura como os formalistas o fazem é, na realidade, considerar toda a literatura como poesia. Existem vários gêneros literários que fazem parte da grande literatura, e é isso que é o bacana da gente ver aqui no texto do Eagleton. Ele vai mostrar que existem algumas características sim do texto literário, mas que não dá pra gente se basear apenas numa, e que é preciso a gente entender que cada característica da literatura a constitui, mas não pode ser analisada isoladamente para definir um texto como literário. A gente precisa analisar o contexto, o meio em que foi publicado, o que se espera daquele texto e o que se entende por literatura na época em que está sendo questionado isso tudo. Depois dessa parte, a gente passou a estudar o texto como linguagem, e aí entram alguns movimentos teóricos. O primeiro texto que a gente estudou foi o texto do Jérôme Roger, o texto como linguagem, em que ele falou um pouco sobre o Jacobson, que pregava essa função poética da linguagem. Falou também do Vladimir Prop, que se dedicou à narratologia, ao estudo das narrativas em geral. E falou, é claro, deu uma pincelada sobre o Bakhtin, com o dialogismo e a intertextualidade. Outro texto que a gente estudou foi o texto das estruturas narrativas do Tsvetan Todorov, um russo. A gente não precisa decorar cada elemento da narrativa que o Todorov apresenta no seu texto, mas tem uma coisa que é preciso compreender, que é o duplo viés de um texto literário. A narrativa literária, ela é história e ela é também discurso. E por que isso? Uma narrativa é história porque ela evoca uma certa realidade que pode se relacionar com a vida real, mas ela conta uma história, ela passa por algumas ações, ela passa por alguns personagens, e isso faz com que ela se assemelhe com a história que existe fora do texto, com o modo como a gente entende uma história. Mas ela é também discurso porque existe alguém que está contando essa história, o narrador. O narrador tem um discurso e o leitor também percebe esse discurso do narrador, ele capta esse discurso. Então, a gente sempre tem que ter em mente que um texto literário, uma narrativa, ela é ao mesmo tempo história e discurso. Depois disso, nós passamos a ver a narratologia, e aí vocês estudaram um texto pequeno que é retirado de um dicionário de literatura, que fala um pouco sobre o que estuda a narratologia, que nada mais é que uma reflexão voltada para a narrativa como um modo de representação literária e não literária, do mesmo modo que analisa os textos narrativos, os códigos, os signos desses textos. Então, a narratologia, como a maior parte dos movimentos aqui, ela surge não apenas se referindo aos textos literários, mas aos textos em geral. Quando a gente trata de textos literários, a gente vai analisar alguns elementos dessa narrativa, algumas estruturas, algumas formas dessa narrativa que transformam o texto e orientam o texto. Vimos também, na mesma semana em que vimos a narratologia, um pouco sobre o dialogismo e a intertextualidade pela perspectiva da Perrone Moisés, que vai falar tanto do Bakhtin como da Júlia Kristeva. Bakhtin como precursor da intertextualidade, ele que primeiramente estudou essas várias vozes e os vários significados, a polifonia que existem nos textos e nas palavras isoladamente, e na Kristeva que expandiu o contexto do Bakhtin, pensando não apenas nas palavras isoladas, mas na relação que um texto tem com outro texto, direta ou indiretamente, intencional ou não intencionalmente.
A importância do Bakhtin se dá pelo fato dele apresentar o romance como algo polifônico. Ele apresenta a pluralidade de vozes que existe sempre em um texto literário e que até então ninguém notava. O Bakhtin vai voltar o seu olhar, especialmente na obra do Dostoiévski, para esse interrelacionamento significativo que existe entre as palavras, que tendem sempre a ser bivocais ou polivocais, estabelecendo múltiplos contatos no interior de um mesmo discurso ou com outros discursos. É essa inovação que Bakhtin traz para os estudos a respeito das narrativas e que transforma tanto a forma como a gente encara os textos literários. A Kristeva, por sua vez, vai pegar essa ideia do Bakhtin e vai expandir, falando de uma rede de sentidos, voltando o olhar dela para um modo paragramático de se estudar um texto. O que isso significa? Que ela vai relacionar os textos que existem não apenas dentro de uma mesma palavra, mas com textos exteriores, seja essa relação direta ou indireta, intencional ou não intencional, porque às vezes a gente faz alguma citação, alguma menção intencionalmente a um outro autor ou a uma outra obra, mas às vezes a gente não faz isso intencionalmente, faz porque essa obra já faz parte do nosso imaginário. Isso acontece frequentemente. Então tudo isso é intertextualidade, estejamos nós pensando nela ou não. O Bakhtin então inovou isso, e a diferença entre os dois, entre o dialogismo e a intertextualidade, é apenas uma questão conceitual e uma questão temporal também, porque na verdade ambos estão falando de um diálogo que existe entre os textos e entre as palavras. Acontece que Bakhtin veio antes, trouxe isso à tona, e Kristeva pegou esse conceito e expandiu. Mas o Bakhtin falava desse tipo novo de romance, baseado muito no romance do Dostoiévski, que é um escritor russo, dizendo que esse romance não representava apenas uma inovação do gênero, mas correspondia a um tipo totalmente novo de pensamento artístico, uma espécie de novo modelo artístico do mundo, no qual muitos momentos essenciais da antiga forma artística foram submetidos a uma transformação radical. Se antes tínhamos um discurso monológico de uma só voz, agora passávamos a ter um discurso dialógico. É uma mudança de atitude até mesmo filosófica, pensando sempre na pluralidade, na diversidade. E aí vem aquela parte mais significativa do texto da Perrone Moisés, em que ela vai explicar qual é então o conceito da intertextualidade e diz: todo texto é a absorção e transformação de uma multiplicidade de outros textos, diz Kristeva na esteira de Bakhtin. Entende-se por intertextualidade esse trabalho constante de cada texto com relação aos outros, esse imenso e incessante diálogo entre obras que constitui a literatura. Cada obra surge como uma nova voz ou um novo conjunto de vozes que fará soar diferentemente as vozes anteriores, arrancando-lhes novas entonações. Essa relação existe desde sempre e vai continuar existindo entre os textos literários. A Perrone Moisés vai falar também da intertextualidade na questão da crítica, que toda crítica é uma forma de intertextualidade porque ela fala de outros textos inevitavelmente. Mas o que mais nos interessa aqui é conhecer um pouco do que o Bakhtin fez e do que a Kristeva fez posteriormente com essa questão do diálogo e do intertexto. Depois desse olhar para o texto, então, nós passamos a estudar o pós-estruturalismo e contamos com o apoio de outro texto do Terry Eagleton que fala justamente sobre esse movimento, sobre esse período histórico das teorias, e ali ele vai basicamente falar sobre Jacques Derrida e a desconstrução que o Derrida trouxe para os estudos literários e para os estudos em ciências humanas de uma forma geral. Foi um divisor de águas sem precedentes, porque até então se acreditava muito nas estruturas firmes e certas que se tinha para esses estudos, e Derrida desconstrói literalmente todas essas certezas e faz com que o nosso olhar mude um pouco e transforme algumas crenças que se tinha naquela época. Isso, é claro, está sempre ligado aos movimentos externos, ao que está acontecendo no mundo fora desses estudos. A desconstrução surge como uma resposta social, surge na França num período conturbado e como uma resposta ao autoritarismo policial. E sobre a desconstrução, é importante a gente destacar algumas coisas. Por exemplo, na página 199 do texto do Eagleton, ele diz que a desconstrução é o nome dado à operação crítica através da qual oposições podem ser parcialmente enfraquecidas ou através da qual se pode mostrar que se enfraquecem parcial e
mutuamente no processo de significação textual. Mais adiante, na página 200, ele vai dizer que a desconstrução, portanto, compreendeu que as oposições binárias com as quais o estruturalismo clássico gosta de trabalhar representam uma maneira de ver típica das ideologias. Estas tendem a traçar fronteiras rígidas entre o que é aceitável e o que não é, entre o eu e o não eu, a verdade e a falsidade, o sentido e o absurdo, a razão e a loucura, o central e o marginal, a superfície e a profundidade. Esse pensamento metafísico, como dissemos, não pode ser simplesmente evitado. Não podemos nos lançar para além desse hábito binário de pensamento a uma esfera ultrametafísica. Mas, através de uma determinada maneira de operar sobre os textos, sejam literários ou filosóficos, podemos começar a revelar um pouco dessas oposições, a demonstrar como um termo de uma antítese está secretamente presente no outro. De modo geral, o estruturalismo contentou-se em separar em um texto as oposições binárias, alto, baixo, claro, escuro, natureza, cultura e assim por diante, e expor a lógica dessa análise. A desconstrução, por sua vez, tenta mostrar como tais oposições, para se manterem como tais, por vezes traem-se a si mesmas, invertendo-se ou desaparecendo, ou precisam colocar à margem do texto certos detalhes insignificantes que podem voltar e perturbá-las. As coisas são mais complexas do que elas parecem e é preciso que a gente deixe um pouco de lado essas construções, essas oposições que são tão taxativas e tão rígidas para pensar em outra forma, pensar de outra forma sobre os sujeitos e sobre os objetos que são analisados. Então, o principal movimento do pós-estruturalismo é essa desconstrução estudada tão a fundo pelo Terry Eagleton no texto supracitado. Depois disso, outro movimento que faz parte do pós-estruturalismo é o da literatura e a psicanálise, a relação que existe entre essas duas disciplinas, entre essas duas áreas do saber. Mas quando a gente pensa em psicanálise relacionada com a literatura, é preciso que fique claro que há dois âmbitos específicos desse tipo de análise. Um deles é a psicocrítica, que era algo muito comum nos primórdios dos estudos literários, em que se analisava a psique do autor, analisar a obra a partir do que se passa na mente do autor. E aí verificar temas, conflitos, personagens e etc., que são projeções do inconsciente do criador. A outra vertente da psicanálise em relação aos estudos literários é a textanálise ou texto-análise. E nessa perspectiva, a obra pode ser analisada sob dois vieses diferentes. Um deles é pelo exemplo de mitos. E aí a gente compara o que encontra no texto literário com os mitos de Édipo, de Narciso, de Sade e assim por diante. O outro viés é aquele que provoca a experiência ou a vivência consciente de sentimentos guardados no inconsciente. Então a gente olha para o texto literário, encontra alguns sentimentos ali que existem na nossa inconsciência e que de alguma forma fazem com que a gente se identifique. Qualquer sentimento possível, mas algo que é provocado pela leitura de um texto. Essa segunda forma, esse segundo viés, é um dos mais utilizados até hoje quando se trata de analisar um texto pela psicanálise. Por fim, um outro movimento que foi estudado aqui foi o da literatura em relação à sociologia, literatura e sociologia. O que se faz nesse movimento? Bom, se estuda a obra como resultado de forças sociais, não poderia ser diferente disso. A obra não é um espelho, mas um resultado daquele meio em que ela surge. Nesse movimento também se estuda a recepção da obra, porque, obviamente, o seu significado é atualizado a cada nova leitura. Em cada momento social que se vive, a obra é lida de uma certa forma, e isso vai mudando conforme o meio muda também. Esse é o principal legado dos estudos de sociologia em relação aos textos literários. Bem, esses foram os movimentos teóricos, as escolas literárias estudadas até o momento na nossa disciplina. É importante que a gente entenda as diferenças entre cada uma delas e não que se tente decorar o que cada autor disse, o que cada precursor desses movimentos pensou. É importante sim perceber as diferenças nos olhares que a gente direciona para a literatura, saber diferenciar que esse é um olhar sociológico, que este é um olhar psicanalítico, que esse é um olhar feminista, que este é um olhar marxista para esse texto. É importante conhecer essas diferentes formas de se pensar o material literário que a gente tem em mãos e não decorar alguns conceitos. Quando a gente entende essas diferentes formas, elas passam a fazer parte do nosso conhecimento e a gente não precisa mais se preocupar com as teorizações, com as classificações. Sempre lembrando que
Essas divisões que a gente estuda não foram feitas no momento em que elas surgiram. A gente classifica depois que as coisas surgem e essas classificações, essas periodizações não são o mais importante no estudo das teorias. Eu espero que com essa revisão tenham ficado mais claro as teorias estudadas. Eu espero que vocês revisem todos os textos, voltem às citações que eu mencionei aqui e também a outras citações, que busquem outras informações a respeito desses textos. Sobre os exercícios que a gente fez de literatura e psicanálise, eu vou tentar responder em breve a todos vocês, antes mesmo da prova, mas não se preocupem, porque a intenção é sempre analisar um texto literário. Então não quer dizer que haja uma fórmula, existem maneiras de analisar esse texto. Não há algo pronto que vocês vão reproduzir no momento da prova. E a prova é só uma forma de pôr em prática esse tipo de análise baseada nas teorias, certo? Vocês vão poder usar todos os materiais teóricos estudados até o momento, vocês vão ter a seu dispor as suas anotações no momento da prova e é basicamente fazer o que vocês já fizeram no fórum de discussão. Espero que essa videoaula tenha sido útil para vocês de alguma forma. Desejo a todos uma ótima prova dissertativa e até a próxima!